Bom dia a todos. Agradeço a presença de todos aqui nessa audiência pública da Comissão de Tributação sobre o impacto da falsificação e sonegação sobre a arrecadação de ICMS no setor de bebidas no Estado do Rio de Janeiro. Agradecer a presença aqui de todos, todas as autoridades aqui. Chamar para compor a mesa aqui o nosso vice-presidente, deputado Luiz Paulo. Representando também para compor a mesa o secretário de Fazenda do Rio de Janeiro. Chamar o doutor Ramazini, diretor da Associação Brasileira de Combate à Falsificação, para compor a mesa, por gentileza. Chamar o doutor Maurício Pereira Faro, presidente da Comissão Especial de Assuntos Tributários da Ordem de Advogados do Brasil, Rio de Janeiro, para compor a mesa, por gentileza. Chamar a doutora Ana Cristina Cerqueira, superintendente da Associação de Atacadistas e Distribuidores do Estado do Rio de Janeiro, para compor a mesa. Chamar o doutor Alexandre Horta, diretor executivo da Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e Bebidas Não Alcoólicas, para compor a mesa. Chamar o doutor Savoia, professor da USP, por gentileza, para compor a mesa. Chamar o doutor Vinícius Crespo, diretor da Fé Comércio, por gentileza, para compor a mesa. Não, acho que não chegou. Até agora acho que não chegou, não, para o doutor Juliano. Chamar Beni. Chamar o doutor Rodrigo Barreto, gerente tributário da Firjan, para compor a mesa. Bom dia a todos. Essa questão da falsificação e sonegação do setor de bebidas no Estado, não só do Rio de Janeiro, no Brasil, é um tema que tem que ser enfrentado. Até 2016, aqui vai ter pessoas que têm até mais especialidade na área que vai debater sobre o assunto. Existia um sistema que era operado pela Receita Federal e pela Casa da Moeda do Brasil, o Sicob, que esse sistema, basicamente, ele media a quantidade de bebidas que eram fabricadas, né, nas indústrias, e, assim, os órgãos fiscalizadores tinham um parâmetro de se a tributação estava correta. Esse sistema foi desligado em 2016, né, e teve uma demanda no gabinete da Associação Brasileira de Combate à Falsificação que impulsionou essa audiência pública. Isso, hoje, o Estado do Rio de Janeiro, como os outros estados da Federação, ficam sem um balizamento, né, sobre o norte. Qual o nível
de arrecadação do ICMS, qual o nível de sonegação. E essa audiência pública é para isso, para a gente começar a discutir esses pontos, discutir esses temas, que eu acho que, quanto menor a sonegação, vai ter mais imposto no caixa do Estado, que vai ter mais recursos para investir em educação, saúde, segurança pública. Então, é um tema que a comissão julgou importante, e eu acho que é um pontapé para começar a ver estratégias, ver caminhos, para, se não for a volta do Sicob, ter um outro parâmetro, um outro sistema, uma outra forma de as indústrias, né, de bebida terem o poder público fiscalizatório e entender como é que é essa tributação. Eu vou passar a palavra aqui ao doutor Ramazzini, que é o diretor da Associação Brasileira de Combate à Falsificação, e o Beni vai passar uns slides. Beni, cadê você, Beni? Já está com o slide aí? Vai passar um slide e o doutor Rodolfo Ramazzini vai fazer uma explanação para a gente aqui. Doutor, fica com a palavra. Boa tarde, bom dia a todos. Cumprimento a todos na figura do deputado Arthur Monteiro aqui. Muitos colegas presentes, muita gente do setor presente. Bom dia a todos. Eu sou advogado especializado no combate à fraude, falsificação e contrabando e diretor da ABCF, que é a Associação Brasileira de Combate à Falsificação. Todos aqui já estão medianamente familiarizados com a questão, imagino eu, mas vamos dar uma explanação muito simples aqui. O Brasil perdia absurdamente com a sonegação no setor de bebidas há 10, 15 anos atrás, e o governo se hermanou aqui, o governo federal, com as secretarias de Fazenda, com o setor produtivo legal, que paga impostos e gera empregos, para criar ferramentas para combater a sonegação, a subdeclaração, as fraudes e as falsificações no mercado de bebidas no Brasil. Primeiro se criou os medidores de vazão e, na sequência, quando os bandidos criaram o bypass, né, do medidor de vazão, se criou, então, o Sicob, o Sistema de Controle de Produção de Bebidas da Casa da Moeda do Brasil, com a Receita Federal. No primeiro ano de implementação do Sicob, o Brasil passou de 5º produtor de bebida do mundo para 3º, ou seja, havia uma subdeclaração tremenda e houve um incremento muito importante em arrecadação também. Agora, para mim, da ABCF, o que mais foi importante com o sistema funcionando foi que ficou dificultada a obtenção pelas quadrilhas de falsificadores de insumos para falsificar bebida. Porque, a partir do momento que a Receita sabe em tempo real tudo que está sendo produzido nas fábricas de bebida, fica difícil você desviar insumo, desviar produto para uma quadrilha que vai falsificar produto. Então, isso ajudou em muito a combater, à época, a falsificação de bebida no Brasil. Desde que o Sicob foi descontinuado por um ato ilegal eu digo porque o TCU já declarou que foi um ato ilegal o desligamento do Sicob em dezembro de 2016, no final do governo Temer, o que vem acontecendo? A sonegação nesse setor explodiu, a adulteração no setor galopou assustadoramente. Hoje, as perdas do setor de bebidas, com fraudes, falsificações, contrabando e sonegação, estão aí em torno de quase 90 bilhões de reais por ano. Nunca o prejuízo foi tão alto. Segundo dados do próprio setor, cerca de 36% das bebidas vendidas no Brasil hoje ou são falsificadas ou são contrabandeadas. Além do problema da falsificação, tem esse problema grave de saúde pública. E eu não encontrei nenhuma maneira, ao longo desses anos, de combater isso de maneira mais efetiva do que ter um sistema de controle e rastreabilidade de produção. Porque é muito simples a gente falar, vamos aumentar as ações de law enforcement, vamos aumentar os treinamentos dos agentes públicos, vamos aumentar as ações de inteligência. Nós estamos fazendo tudo isso. Em 2018, nós tínhamos pego 20 fábricas de bebida falsa no Brasil. De ano passado, foram 78. Fora as que a polícia pegou sozinha, sem as nossas denúncias e sem o nosso acompanhamento.
O Estado do Rio de Janeiro, especificamente, perdeu aí no último ano algo em torno de 2 bilhões e meio de reais em arrecadação de ICM somente com essa subdeclaração e essa sonegação. Isso sem falar nas perdas advindas da falsificação de bebidas. Então, a gente acabou saindo de um jogo onde o Estado ganhava, com aumento de arrecadação, onde se protegia a população de consumir bebidas falsificadas, para um momento onde hoje existe uma declaração presumida, ou seja, o pessoal pode, o cara que tem uma fábrica, ele pode estar produzindo 20 hectolitros por mês e está declarando que está produzindo 8, e fica por elas. E assim se cria uma subdeclaração, uma sonegação fiscal absurda, se facilita a lavagem de dinheiro, se facilita a entrada do crime organizado no setor, e nós estamos num momento de completo descontrole que precisa mudar. E, para isso, não há outra ferramenta senão a volta da rastreabilidade no setor. Como essa rastreabilidade será feita? Se com o retorno do sistema de controle de bebidas que já havia, se através da definição de um novo sistema de controle de bebida através do projeto Rota Brasil, que está em estudo na Receita Federal, não interessa, pode ser qualquer um dos sistemas, desde que seja implementado novamente um sistema para que o governo tenha real ideia do tamanho do mercado, possa voltar a arrecadar tributos de maneira efetiva e combater esse mercado ilegal. O que acabou acontecendo também com esse mercado de bebidas, deputado? A partir do momento que não se há controle do que é produzido no Brasil. As milícias e o crime organizado olharam e falaram, opa, tem um setor aqui que não está sendo controlado, que tem baixa fiscalização, eu vou pegar, então, o dinheiro que eu ganho com tráfico de drogas, com tráfico de armas, vou investir esse dinheiro aqui e vou maximizar meus lucros operando no meio de bebidas. Por quê? O setor não está rastreabilizado, está com um sistema autodeclaratório. Se me pegarem, as penas que incidem são baixas, então eu vou para cá. Então, infelizmente, perdão, nós estamos vivendo esse momento hoje, onde o Estado sangra os cofres, a população está sujeita a problemas gravíssimos de saúde ao consumir as bebidas ilegais. Você tem um envolvimento cada vez maior do crime organizado no setor de bebidas, e tudo isso se dá por essa falta de fiscalização, falta de rastreabilidade. As indústrias que estão aqui presentes, que eu pude identificar na plateia, fazem um brilhante trabalho de treinamento de agentes públicos, de apoio a entidades como a BCF para combater isso em conjunto com as polícias, mas o que a gente faz não é suficiente sem a rastreabilidade de produção para conter o crescimento desse mercado ilegal. Então, nós precisamos urgentemente tomar medidas visando a retomada desse sistema de rastreabilidade para que nós possamos coibir a lavagem de dinheiro, a sonegação fiscal e o mercado ilegal no Brasil. Você falou que ia passar uns slides? Vamos lá. Perfeito. Eu não consigo ver daqui. Acho que vai aparecer na televisão ali. Perfeito. Apareceu lá. Tem como aumentar bem, assim? Está muito longe. O senhor tem cópia dessa tabela? Hein? Tem. Porque fica mais fácil, né? Do que olhar ali. Ô, Beni, chama. Beni. Os dados que nós apresentamos à comissão são dados provenientes de estudos produzidos pela Faculdade de Economia e Estatística da USP, tem dados produzidos pela consultoria Euromonitor, tem dados produzidos pelo nosso time da BCF, todos com base na coleta de dados públicos da própria Receita Federal de Arrecadação. Se nós acompanharmos as tabelas de arrecadação aqui do Estado do Rio de Janeiro, nós vamos ver aqui que a arrecadação ela não subiu de acordo com o que ela deveria ter subido. Isso mostra que está havendo uma subdeclaração. A mesma coisa quando nós levamos em conta os dados federais. O setor como um todo cresceu em torno aí de 10%, de 16% para cá, mais ou menos. A arrecadação cresceu 6%, ou seja, você tem um gap de mais 4%, fora o que já estava acontecendo antes.
Então, as curvas que estão nos estudos apresentados, seja em arrecadação de ICMS, seja em arrecadação de impostos federais, fica muito claro para qualquer pessoa leiga que leia esse material e os estudos, que a arrecadação do Estado não está acompanhando o crescimento do mercado, que cada vez mais cresce essa subdeclaração. E as nossas conversas em conjunto com a Receita Federal e com os outros órgãos são no sentido de explicar para eles o seguinte: a questão não é, através da reforma tributária, procurar um aumento de tributo em cima da indústria. A questão é fazer quem não paga imposto pagar. É correr atrás desses sonegadores, do devedor contumaz, do mercado ilegal, porque, dessa maneira, você terá o incremento de arrecadação necessário e você vai coibir o mercado ilegal. Não adianta você ficar pensando em outras maneiras de aumentar a arrecadação, aumentando a tributação em cima do setor produtivo. O setor produtivo honesto paga imposto. O problema é quem não paga, quem não recolhe, que precisa recolher. E, para isso ser feito, a gente precisa tributar quem não paga hoje, quem está subdeclarando, quem está sonegando, e isso tem muito a ver com a falta da rastreabilidade no setor. Então, essas medidas se fazem urgentes, porque esse conselho de secretários de Fazenda por todo o Brasil, que, junto com a Receita Federal, lá atrás, criou o Sicob para funcionar, ele precisa novamente, com base em todos esses dados que estão sendo apresentados, se reunir e cobrar da Receita Federal medidas efetivas para o retorno dessa rastreabilidade no setor de bebidas, porque, sem ela, o buraco só cresce. O último dado que eu queria passar para os senhores aqui é relacionado à questão do crime organizado. Nunca a gente lidou com quadrilhas de PCC, de milícia, de Comando Vermelho e que tais no que diz respeito às bebidas. Eram quadrilhas de falsários de bebidas que a gente encontrava quando ia debelar essas fábricas. Ao longo dos últimos 2 anos, principalmente no estado de São Paulo e aqui no estado do Rio de Janeiro, as fábricas que são debeladas, clandestinas, em conjunto com as autoridades, a grande maioria delas tem ligação direta com o crime organizado. E por que eles estão fazendo isso? Porque eles estão vendo esse mercado largado, entre aspas, na questão de não ter um controle. E o Estado não pode perder quando ele precisa investir em infraestrutura, em educação, em saneamento. Por isso que a BCF se hermana aqui a comissão, para, através dela, oferecer aos senhores também cópias desses estudos, desse material todo, para que nós possamos dialogar e chegar num denominador para cobrar das autoridades a nível federal e para conjugar as secretarias de Fazenda estaduais para cobrar uma posição sobre a retomada da rastreabilidade no mercado brasileiro de bebidas. Eu me coloco à disposição de todos os senhores para perguntas posteriormente, como bem para ajudar essa comissão em todos os seus trabalhos, a fim de tentar chegar num denominador para cobrar de quem de direito as medidas efetivas para a volta da rastreabilidade de bebidas no Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor, pela tua explanação. Vou passar a palavra aqui ao nosso vice-presidente, deputado Luiz Paulo, para fazer as considerações. Bom dia a todas e todos. Cumprimentando o meu presidente, deputado Arthur Monteiro, quero cumprimentar a todos. Eu, concomitantemente, está havendo reunião da CCJ, que eu sou membro, e tenho que ir para lá. Mas eu queria, antes, fazer aqui alguns comentários. Evidencia-se que a volta do Sicob é fundamental, como o senhor palestrou. Mas essa é uma decisão que cabe aos estados cobrarem no CONFAS. E os representantes do Rio de Janeiro têm assento no CONFAS, pode cobrar lá isso claramente, mostrando os dados numéricos que foram aqui apresentados, dizendo que o Rio de Janeiro, que tem um rombo no orçamento desse ano de 14,5 bilhões, está perdendo 2,5 bilhões em sonegação de bebidas. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a secretária de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, ela tem condições de fazer o seu mini Sicob. Por quê? Nós estamos na época da inteligência artificial.
Se botar medidor de vazão em toda a produção e esse medidor de vazão for fiscalizado para não ter bypass, nós vamos ter o volume produzido, que pode ser cruzado, por exemplo, com diversos insumos, como, por exemplo, o lúpulo. Ora, se você pega 2, 3 insumos, cruza com a vazão, cruza com a receita, você vai ver quem está sonegando. É claro, as cervejas produzidas em outras unidades federativas, nós não temos acesso, mas aqui dentro nós podemos separar o joio do trigo. E se uma empresa, como já aconteceu, de grande porte aqui, bota um bypass no controle de vazão, dá-lhe uma penalidade maior que for possível. Então, no meu entendimento, eu acho que o Estado do Rio de Janeiro tem condição de se organizar usando inteligência artificial para ter esse controle. E, a partir daí, pressionar para que esse controle também ocorra nas outras unidades federativas. Porque, das outras unidades, a gente só tem como via de controle as barreiras fiscais, que também não funcionam a contento. Então, eu queria dar dessa contribuição aqui, porque rastreabilidade é isso. E com inteligência artificial é facílimo você cruzar nota fiscal, vazão, os insumos comprados, a arrecadação, etc. Você cruza isso tudo e vai concluir quem está andando no caminho correto e quem está se desviando do caminho. E, só para complementar, tem 3 produtos que o Brasil perde uma fortuna e o Rio de Janeiro também. É bebida, cigarro e combustível. Porque entrou pesado nessas 3 áreas o Comando Vermelho e o PCC. Matérias jornalísticas sucessivas. É claro que eles são caso de polícia, mas as nossas secretarias de Fazenda é que têm condição total de montar um sistema usando a inteligência artificial com esses controle de insumo, nota fiscal e vazão. Muito obrigado, presidente. Agradecer ao deputado Luiz Paulo aqui, que é membro da CCJ, vai para a reunião. Muito obrigado. E a sua cadeira está sempre franqueada. Se quiser voltar, vai ser muito bem-vindo aqui. O deputado Luiz Paulo falou uma coisa importante sobre o medidor de vazão, que é também um método de quantificar isso. E eu acho que o Estado tem que ter o controle disso. Está aqui presente o doutor Paulo Fadigas, da Cefaz. Dá para levantar a mão, por favor, doutor Paulo Fadigas? Doutor Paulo, eu posso fazer uma pergunta ao senhor aqui? O que a Cefaz sobre essa questão de bebida, ela tem desenvolvido para poder, ou vai desenvolver, né, para poder amenizar essa prática? Existe algum estudo, existe alguma coisa que está sendo gestado para tentar coibir isso? Sim, atualmente, nós temos um sistema chamado monitoramento, em que controlamos as empresas maiores de bebidas, que correspondem mais ou menos a 84% da arrecadação desse setor. E elas são monitoradas, quer dizer, é um sistema de acompanhamento bem de perto dessas aí. As outras são fiscalizadas frequentemente. Mas, agora, quanto a essa questão de falsificação, é mais para nós não detectamos isso. É mais quando na barreira, no trânsito, na rua. E quando isso é detectado, é entregue mais à polícia e tal, vira uma coisa policial. Nós ficamos mais presos à parte legal, as empresas que funcionam legalmente. Agora, quanto a essa que ele falou de subnotificação das legais, né? Isso aí nós temos, realmente precisa melhorar usar mais inteligência artificial, mas
essa questão que ele falou dos medidores de vazão, nós não temos acesso a isso. Seria uma boa a gente ter, se concatenar com a Receita Federal, com a Receita Federal para isso. Mas não temos, até agora, não temos acesso a isso, não. Então, agradecer. Essa comissão está aberta a tentar fazer esse encontro para entender o que a Cefaz tem em mente para poder fazer e tentar aprimorar. Para falar a verdade, eu não sei se existe alguma tentativa de concatenar essa decisão com a Receita Federal. Mas vou ver se é possível iniciar esse processo. Tá, se tiver interesse da Cefaz, eu me coloco à disposição, a Comissão de Tributação, para poder fazer esse encontro, esse estudo, né? Porque eu acho que, e agora, cada vez mais importante, até com a reforma tributária, né? O sistema tributário nosso, ele tende a cada vez mais ter a participação dos municípios, do Estado e da União, né? E esse tema aqui diz muito o Estado, questão do ICMS, e a União, que é IRPJ, contribuição, né? Vários tributos. Então, eu acho que essa discussão, essa conversa, eu acho que não existe fiscalização estanque. Vou fiscalizar só tributo federal, só estadual. Um tem reflexo com o outro. E a reforma tributária agora, ela está trazendo isso de forma mais clara, né? Então, essa comissão de tributação está à disposição, né? Pode, lá na Cefaz, passar esse tema, que vê o que a Cefaz tem em mente, o que a Cefaz propõe, que eu tenho certeza que tem um estudo para inibir a sonegação, porque o setor de bebidas aqui, eu não sou especialista no setor de bebidas, mas, basicamente, eu vi que praticamente 4% da arrecadação do ICMS do Rio de Janeiro é do setor de bebidas, então, é um valor considerável e não repercute só tributariamente. Quando você fala em sonegação e falsificação, você vai falar também em saúde pública. Um cidadão que consome uma bebida que não é verdadeira, ele está botando a sua saúde em risco. Então, essa comissão está à disposição e eu espero o secretário, o subsecretário, o senhor pode entrar em contato comigo lá, que a gente vai tentar fazer essa parceria com a Receita para sentar e entender como a Cefaz pode ajudar e como a Receita Federal pode ajudar também. Tá? Muito obrigado aí. Eu vou passar a palavra agora aos membros da mesa. Vou começar pelo professor Savoia, da USP. Por favor, quiser fazer uso da palavra. Presidente, muito obrigado. Cumprimento, então, a todos, em nome do deputado Arthur, e agradeço o convite para vir falar. A nossa participação dentro desses estudos que estão sendo realizados aí em diversas frentes, ele se inicia há 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás, por conta da necessidade de levarmos adiante uma reflexão sobre o Sicoob e todas as suas implicações. A nossa grande preocupação naquela época foi, eu pediria até, se fosse possível, para fazer a projeção aqui aos colegas e a toda a plateia, né, do primeiro tema, o Sicoob. Né. Nós buscamos um conjunto de séries históricas aí de arrecadação de várias fontes, né. Esses dados nem sempre eles estão organizados de uma forma tão transparente, muitas vezes as séries mudam, então existe toda uma dificuldade de você obter dados aí em relação a isso. Os dados importantes, como da PIA, né, do IBGE, do MAPA, que, por sinal, tem que ser elogiado, porque é um relatório muito preciso e muito
fácil de ser consultado, né? Então, os cadastros deles são extremamente úteis, né? E existe todo um conjunto de estudos que vem sendo feitos pela própria BCF, né? A Euromonitor, a FBSP, que fizeram levantamentos aí, conclusivos aí em relação às perdas que nós temos com a fiscalização, né? E aí, com base principalmente em relatórios também do TCU, que foram disponibilizados aí para o público, nós fizemos o que nós chamamos aqui de um índice de alcance da arrecadação. Ou seja, se nós juntarmos tributos mais as compensações legais válidas, né, e dividirmos pela receita líquida de impostos, né, gerados, nós encontramos uma situação preocupante. Ou seja, essa tendência ela vai se alterar ao longo do tempo. Aqui nesse quadro fica mais evidente, né? Quando, no primeiro ano pós-Sicob, né, a totalidade da receita líquida em relação à tributação, ela chegava, né, a quase 29,2%. Ou seja, nós tínhamos ali que o total de tributos alcançava, já no sistema atual, alguma coisa como bem perto de 30%. O que ocorreu a partir de 2017? 2018, o número se manteve, 2019 também, 2020, número em torno de 30%, 21, a mesma coisa, ou seja, nós estamos pegando aqui períodos onde nós tivemos aí a pandemia, e você vê que a representatividade dos tributos ela permaneceu relativamente estável. Mas, a partir de 22, 23, o total de tributos em relação à receita líquida se reduziu para 22% e depois 21%. Né? Sem nenhuma mudança muito importante na legislação, sem grandes mudanças em relação ao consumo, sem grandes mudanças em relação aos dados de referência de algumas empresas que a gente consegue ter acesso. Então, houve uma mudança muito grande do comportamento, principalmente a partir de 2022. E isso chama muito a atenção, porque, a bem da verdade, o total de tributos deveria estar muito mais próximo de 30% do que 21%. Né? Essa perda de 1/3 no volume da arrecadação surpreende. Bom, o que nós fizemos? Nós entendemos que a arrecadação, né, que hoje, pegando aqui os dados de 2023, chegou aí a 18,5 bilhões, ela teria condição, sim, de voltar ao nível expressivo da década passada. Nós não enxergamos razão para que isso não ocorra. Nós entendemos que esse deva ser, mesmo com todas as contribuições que nós consideramos justas e são legais e que podem ser aplicadas a todo momento, não há que se discutir, mas, né, a questão fundamental é por que essa queda? Então, identifica-se aí talvez uma dificuldade, né, de se arrecadar. Por conta disso, né, nós entendemos que há um conjunto de fatores que podem estar presentes aí. Né? Quando olhamos aqui os dados da ABCF, né, nós temos perdas que são crescentes ao longo dos últimos anos, ou seja,
né, o crime ele se tornou mais atuante, mais agressivo e aumentou a sua participação dentro do segmento de bebidas. Isso pode, inclusive por outras fontes, né, a FBSP também chega em números aí da ordem de 72 bilhões, números relativamente próximos ao da BCF. A Euromonitor atribuiu, num estudo de 2002, né, uma perda de tributação da ordem de 14,2 bilhões de perdas nos destilados, né, evasão direta, e 2 bilhões em produção não registrada. Esse estudo da Euromonitor ele foi muito interessante, porque ele foi feito em ponto de venda. Foi um estudo com uma amostra muito grande, todo o país, onde se chegou no ponto de venda, identificou-se a venda e cruzou-se com os dados oficiais de produção. E você começa a perceber um descompasso. Então, nós entendemos que a ausência do Sicob, ela conseguiu, não era esse o objetivo, talvez, das pessoas ali, mas produziu, efetivamente, um avanço da economia subterrânea. Também há que se levantar o aspecto da cartelização do crime organizado. Ou seja, o crime organizado crescendo, ele alcança um tamanho de receitas que ele precisa encontrar setores formais ou outras atividades para realizar a sua atividade, reinvestir os lucros, né, como qualquer empresa tradicional faria. E onde houve essa facilidade? Foi justamente no conjunto aí de cigarros, bebidas, né, onde existe a falta do Sicob, em combustíveis, né. Até mesmo nos combustíveis, a gente precisa lembrar que existem algumas empresas, né, a Raízen é uma empresa que faz a marcação do seu combustível para controlar aquilo que é vendido no ponto de venda, né. E, muitas vezes, até mesmo eles descredenciam certos fornecedores porque começam a identificar ali produtos de outra origem. Então, não é um problema que a gente pode dizer somente do cigarro, da bebida. Mesmo aqueles que ainda adotam sistemas de rastreabilidade, eles podem ficar vulneráveis por conta de práticas dos distribuidores. Ou seja, o ponto de venda ele também precisa ser controlado. E controlar o ponto de venda, na nossa visão, é você ter um sistema de rastreabilidade como o do Sicob. Eu não vou querer me estender mais. Essa apresentação está à disposição, né, de todos, e eu só reitero, né, que aqui o trabalho da própria Comissão de Tributação em relação à sonegação no Rio de Janeiro é um trabalho muito importante, né, que trouxe um conjunto de medidas aí muito interessantes para que se fizesse, né, um controle mais efetivo. Eu vou mudar para outra apresentação, por favor. Só quero colocar isso daqui. Isso foi extraído, o doutor Arthur, só quero fazer aqui uma propaganda da própria comissão. Olhem o alcance das medidas propostas, né? A primeira delas, o rastreamento em linha, como coincide com a nossa visão da necessidade de um sistema de rastreabilidade como o Sicob, o quarto slide, né, da capa, quarto slide, isso, perfeito.
Essa medida é a primeira a ser identificada aqui pela comissão, né? Também agregando-se a ela, né, a malha ICMS 4.0, né, que seria o cruzamento. Hoje o uso da inteligência artificial facilita muito, né, o cruzamento de todas os dados de produção que viriam do Sicob, notas de saída, créditos, né, e quando houvesse então diferenças aí significativas, né, entra em campo a fiscalização tradicional. Fiscalização de rota, né, que é algo muito sério aqui, dado a vinda de mercadorias de muitos outros estados para o Rio de Janeiro, né? O trabalho também que vem sendo feito em relação aos devedores contumazes, que nós reiteramos como sendo fundamental, né? Devedores contumazes precisam ser pressionados, né, para que nós tenhamos aí a redução de possíveis incentivos, porque esses são aqueles, a meu ver, que produzem um número mais elevado de sonegação. É comum no setor de combustível algumas distribuidoras abrirem, ficarem trabalhando durante 5 anos sem fazer nenhum recolhimento, e, no 5º ano, quando normalmente vão receber a fiscalização, elas fecham e se transferem para um outro domicílio e vão reiniciar a atividade. Isso daí é a característica das distribuidoras que são controladas pelo crime organizado. Nós, às vezes, colocamos aqui o crime organizado pensando nos grandes nomes do crime organizado, mas nós temos empresários não propriamente membros das facções que se tornam, né, devedores contumazes agindo por conta própria. E aí nós temos outras aqui, né, as questões de inovação e de compliance em relação ao controle, né? Porque, principalmente, o microprodutor, seja ele de cerveja ou refrigerantes, ele é um alvo muito fácil para iniciar atividades de sonegação. Então, nós entendemos também que os pequenos estabelecimentos, né, eles precisam ter controles mais direcionados para que a gente possa compreender aí em que nível está a atuação de cada um deles. Eu pararia por aqui, né, acho que já há uma evolução grande, né, em relação a medidas sendo propostas, há discussões importantes aí sobre o que nós podemos fazer em relação a diminuição dessa sonegação, mas, reitero, né, rastreabilidade é fundamental, não só para a sonegação, como para a condução de melhores políticas públicas em relação à nutrição, em relação a combate aos riscos do alcoolismo, né, e, principalmente, na educação de crianças. Então, crianças hoje que se alimentam de forma inadequada, consumindo muitas calorias, muitos açúcares, e que precisam ser educadas para uma melhor alimentação. Então, nós entendemos que os alcances são fundamentais, né? E passa, sem dúvida nenhuma, por nós entendermos o que se produz, aonde se produz, aonde é vendido, como é vendido, né, para que a gente tenha a dimensão dessas medidas a serem realizadas. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Passar a palavra ao doutor Maurício Pereira Fado, presidente da Comissão de Tributação da OAB. Bom dia. Bom dia a todos e todas. Cumprimento
os presentes na pessoa do deputado Arthur Monteiro, a quem agradeço o convite. Queria dizer, deputado, que para a gente da Comissão de Assuntos Tributários do OAB é uma honra poder contribuir com os trabalhos aqui, conte sempre conosco. Eu acho que é mais do que um papel dos advogados e advogadas tributaristas, esse é um papel de todos os cidadãos que moram no Brasil e que têm que contribuir para esse vírus que é a falsificação, que é o não recolhimento de tributos e que é um outro aspecto muito importante aqui, a violação do princípio da livre concorrência, porque a gente não pode admitir que o princípio da livre concorrência seja achacado por questões fiscais, não somente nesse setor, o deputado Arthur Monteiro colocou muito bem, é um setor que a carga tributária é muito alta, então a gente não pode permitir que a falsificação e o não recolhimento de tributos sirva como mola indutora de empresas que agem à margem da legalidade, que não recolhem tributos, que não regularizam seus empregados e empregadas e que, infelizmente, contribuem para a piora no ambiente de negócios do Estado do Rio de Janeiro. Eu não tenho dúvida que a gente tem que contribuir, a comissão está à disposição aqui para a gente pensar saídas e pensar mecanismos. O Rio de Janeiro teve um papel importante, né, o TRF da 2ª Região teve um papel importante na mudança de paradigma na questão dos cigarros. Para quem se lembra, foi aqui em que se mudou o entendimento, afastando súmulas antigas do Supremo Tribunal Federal, para dizer que a livre iniciativa é um princípio constitucional importante, mas ela não pode tudo e ela não pode ser instrumento ou subterfúgio da violação do princípio da livre concorrência. Eu vejo aqui representantes de várias entidades e contribuintes sérios que trabalham de maneira responsável, recolhendo seus tributos, arcando com as suas responsabilidades. A gente tem que atuar ombreado a esses contribuintes para melhorar esse jogo e, consequentemente, o deputado foi muito feliz nesse aspecto da fala, trazer esse dinheiro que está na mesa para aspectos que são importantes aqui no Estado, de saúde, de educação, de alimentação. Então, a nossa comissão ela está à disposição, deputado Arthur Monteiro. Eu espero que esse seja o primeiro de outros encontros. O senhor colocou bem, a gente, para além da questão das bebidas, tem a questão também dos cigarros, dos combustíveis. Eu acho que todos os setores econômicos que são regulados e que, até por uma questão da aplicação do princípio da essencialidade, têm uma carga tributária alta, tem que ser objeto de atenção e de controle. E eu acho que o ponto de partida é essa reunião, para a gente buscar um caminho, o diálogo, acho que a troca de experiências. Eu, nesses meus 24 anos de advocacia tributária, eu aprendi que o diálogo é um instrumento importante. A gente tem, na nossa Comissão de Assuntos Tributários do Rio, tido um diálogo muito, muito positivo com a Cefaz e com a PGE, e eu espero que essa conversa, englobando também a Alerj aqui, a gente possa contribuir para certamente coibir esse desafio e essa, por que não dizer, penalidade que os contribuintes sérios sofrem em decorrência da falsificação e do não recolhimento do tributo. Acho que é isso. Muito obrigado a todos e todas. Ô, doutor, muito obrigado. Eu quero passar a palavra agora do doutor Vinícius Crespo, da FEComércio. Boa tarde a todos. Obrigado, deputado, pelo convite, parabenizar por essa iniciativa. Nós, pelo Comércio, a gente quis trazer duas contribuições práticas que a gente vem atuando nesse sentido. Um é a questão que a gente tem um conselho de combate ao mercado ilegal que tem reuniões periódicas e que traz dados expressivos sobre o quanto que o Rio de Janeiro vem sofrendo com relação
a falsificação de uma forma geral, sonegação, não só em termos de bebidas, de uma forma geral, e isso é um dado que o próprio Instituto FEComércio de Pesquisa e Análise vem contribuindo, tem inúmeros parceiros, como o próprio Disque Denúncia, e a gente vem trabalhando muito nessa questão de combate à falsificação, que é algo que é muito caro para nós do comércio e que é uma pauta recorrente, relevante, que a gente traz não só pela Confederação, mas aqui no Estado, esse ponto. E em relação ao ponto específico aqui, eu quis trazer também outro ponto significante, que o comércio é a instituição mais próxima do consumidor e a gente tem uma responsabilidade e talvez também uma oportunidade de fazer uma atuação, e a gente vem trabalhando muito na questão da falsificação de bebidas. E hoje o programa que a gente tem instituído dentro do Sistema Comércio chama-se um programa Revidro, que é um programa que ele tritura as garrafas de vidro, transformando essa garrafa por meio de um equipamento, transformando essa garrafa de vidro em areia em 3 segundos, e essa areia a gente garante a circularidade dela, transformando ela novamente numa garrafa de vidro, ou para outros fins, como para a própria construção civil, jateamentos, enfim, a gente garante que essa bebida, que uma portaria da Anvisa, deputado, ela não permite que ela seja reutilizada. Dentro de uma questão da própria Política Nacional de Resíduos Sólidos, a reciclagem ela é posterior à reutilização. Mas a Anvisa só permite que você reutilize aquele material que entra no mercado nessa condição. Então, hoje, por exemplo, as garrafas de cerveja long neck ou os próprios destilados, vinho, uísque, champanhe, o que for, eles não podem ser reutilizados. E o que a gente faz com esse nosso programa? A gente tritura essa garrafa vira areia, a gente destina esse resíduo para as cooperativas de catadores, garantindo com isso mais insumo e mais renda a esses cooperados, e a gente dá a destinação final ambientalmente adequada e também faz o combate à falsificação de bebidas. Vejam que hoje o Rio de Janeiro é o 3º maior estado em falsificação de bebidas, perdendo apenas para São Paulo e Minas. E isso porque hoje existe uma pesquisa que os destilados, a cada 5 garrafas de uísque, uma é falsificada, a cada 4 garrafas de vodka, uma é falsificada. Isso é uma pesquisa do setor, principalmente onde a vigilância na noite, né, que a vigilância é menor, isso acontece. Porque uma garrafa hoje, se ela tiver com rótulo e na embalagem, ela é comercializada a R$ 30 e R$ 35, e envasada novamente, como já foi dito aqui, uma questão de saúde pública. Então, a FEComércio, né, por essa responsabilidade que nós temos, a gente vem atuando diretamente nesse programa, é um programa que está tendo uma expansão. Hoje a gente já foi até reconhecido dentro das nossas linhas de tecnologias verdes, que tem um viés ambiental, né, que ele busca dar a destinação final ambientalmente adequada, mas ele tem todo esse viés de combate à falsificação de bebidas e também essa questão de saúde pública. Então, assim, nós entendemos a importância disso, né? Eu quis entrar muito mais, deputado, no fato mais prático de como o comércio tem se colocado nessa questão da falsificação de bebidas, nesse combate, e que a gente vem trabalhando muito por meio do Conselho, por meio das nossas ações, para que isso reduza e que a gente não tenha, como o deputado Luiz Paulo falou, uma redução desse rombo, e que a gente também possa retomar, né, essa condição de fim dessa falsificação que existe e que atinge a todos nós. Então, era nesse sentido que a gente queria trazer a nossa contribuição, para mostrar que a FEComércio vem atuando, vem praticando, e que o comércio é um grande setor. Hoje, 2/3 dos empregos gerados, 72% do PIB está dentro do setor que nós representamos. Então, é nessas atuações que a gente vem trabalhando para que a gente possa ter como um desenvolvimento econômico do Estado, mas tendo como alicerce esse desenvolvimento sustentável. Obrigado. Muito obrigado. Eu quero passar a palavra ao doutor Rodrigo Barreto, gerente jurídico tributário da Fijan. Bom dia, presidente, deputado Arthur Monteiro, bom dia, deputado Vinícius Cozolino. Para a Fijan é um prazer enorme estar aqui falando sobre esse tema. A questão da falsificação e da sonegação é um ponto central para o setor produtivo, para a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. A gente tem uma parceria junto com a CNI e com a Fiesp, um trabalho sobre o mercado do Brasil ilegal. Por exemplo, em 2022, o Índice Global de Crime Organizado pôs o Brasil na posição de número 171 do ranking, composto por 193 países em relação ao comércio de produtos falsificados. Isso significa que, em um ano,
o Brasil perde para esse mercado ilegal 453 bilhões de reais, o que seria o PIB do estado de Santa Catarina, por exemplo, e uma perda de empregos aí na ordem de 370 mil empregos. Então, a Firjan é absolutamente favorável à realização dessa audiência pública, porque trata desse tema que é tão caro para a gente. A gente tem discutido no Congresso a questão do devedor quanto mais, já foi falado aqui algumas vezes, é muito importante que se debruce, e depois que o Estado do Rio de Janeiro traga essa discussão também para o âmbito estadual. A gente tem discutido também no Congresso Nacional a modernização da legislação penal. A gente precisa mudar o nosso Código Penal. A gente tem que entender que o crime de receptação ele tem que ter uma pena maior. A gente tem, por exemplo, uma série de roubos de insumo. Então, tem uma receptação qualificada ali. Assim, a gente não está vendendo... Quem rouba não vende só para o consumidor final. Ele, muitas das vezes, vende dentro da cadeia. E aí, isso no âmbito federal, né? No âmbito estadual, eu acho que a grande discussão que tem que ser travada é sobre a modernização da fiscalização. Criação de barreiras fiscais eletrônicas, o uso de inteligência artificial, de scanner, de monitoramento das estradas. Então, eu acho que a fiscalização e o aumento da arrecadação do Estado ela passa necessariamente por uma melhora, uma modernização das nossas barreiras fiscais. Sobre o tema em si do Sicob, eu confesso que a gente ficou até um pouco... achou estranho a gente discutir isso no Estado, mas acho que é um tema muito importante até para a gente esclarecer alguns pontos aqui. Eu analisei alguns pareceres que me foram passados, inclusive já mencionados aqui, que fala sobre a importância da volta do Sicob. E, deputado, adianto aqui que a gente discorda da volta do Sicob. Não tem dúvida que o Sicob foi importante quando ele começou, o aumento da arrecadação ele é visível, mas aquilo foi em 2008. Depois a gente teve uma série de avanços que tornaram o sistema obsoleto. Então, desses estudos que eu vi, eu senti falta, por exemplo, e aí lembrando aqui dos meus tempos de mestrado, onde eu estudava muito sobre métodos quantitativos e metodologia de pesquisa, eu senti falta, por exemplo, das variáveis de controle. Assim, quando a gente fala que o Sicob saiu do ar em 2016 e que houve uma perda na verdade, não houve perda de arrecadação, houve um descolamento, por exemplo, entre o total produzido pelo setor e a arrecadação, a gente tem que lembrar, por exemplo, que nesse ano, em 2017, foi o ano que o STF julgou inconstitucional o ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, a partir de 2017, a partir do ano que o Sicob saiu do ar, a gente tem um recolhimento menor de PIS e COFINS em razão de uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre isso. Então, a gente entende que os pareceres trazem elementos muito importantes, mas que alguns deles não são, tecnicamente, talvez, justificados. Em relação ao Sicob, é importante lembrar que ele funcionou de 2008 a 2016. Como eu falei antes, no início, de fato, ele demonstrou e se mostrou capaz de gerar um aumento de arrecadação, mas é importante lembrar por que ele foi descontinuado em 2016. Né? Então, em 2016, o Sicob tinha um custo de 1,4 bilhões de reais. Então, o sistema de fiscalização era equivalente a 20% do valor arrecadado do setor. Ou seja, 1/5 do que se arrecadava no setor era gasto para a sua fiscalização. Além disso, o Sicob demonstrou uma série de problemas técnicos de segurança jurídica com a informação e, principalmente, se tornou obsoleto a partir do momento que a gente teve, com o passar do tempo, a adoção do SPED, da nota fiscal eletrônica e, principalmente, o controle pelo bloco K. Então, os mecanismos de controle hoje, eles conseguem saber, e isso, inclusive, era uma questão que a gente discutia muito na Firjan, da segurança do bloco K, porque ele é tão específico que eu consigo, inclusive, entender como é a composição, às vezes, de determinado produto, tamanho o nível de detalhamento que esse mecanismo tem. Além disso, e aí eu não vou entrar muito aqui nesse tema, mas o grande esquema de corrupção que envolveu o Sicob, e eu não vou citar aqui para a gente não se alongar muito. É importante destacar também, presidente,
que, evidentemente, um ambiente, quanto mais falsificação e sonegação tem num ambiente de negócio, pior é o ambiente, menor é a possibilidade da gente ter um mercado com muita concorrência. Então, em 2016, que foi o ano que o Sicob acabou, o Brasil tinha 493 cervejarias. Em 2023, que é o último dado que eu tenho, esse número era de 1.847, ou seja, a gente teve um crescimento do número de cervejarias muito grande, o que mostra que o mercado não necessariamente era, que o impacto do fim do Sicob era tão grande. E aí, caminhando aqui para o fim da minha fala, é importante a gente lembrar aqui que essa discussão do Sicob no âmbito federal, ela tem sido travada agora no âmbito do Supremo Tribunal Federal. A Receita Federal ajuizou, e aí tinha uma discussão no TCU, se o contrato do Sicob deveria ser descontinuado ou não. O TCU entendeu que ele deveria voltar a valer. E a Receita Federal impetrou um mandado de segurança, presidente. Coisa que eu, no meu tempo de advocacia, não sei se o Maurício, que tem quase o dobro da minha idade, já viu isso, mas eu nunca tinha visto a Receita Federal impetrando um mandado de segurança, né? Ela normalmente é a autoridade coatora ali, mas dessa vez ela impetrou um mandado de segurança para que o Supremo garantisse que pudesse ser ela, a Receita Federal, responsável pela definição de como deveria ser a fiscalização. E não, por acaso, o STF, numa decisão do ministro Zanin, suspendeu a decisão do TCU, e aí trouxe com isso a vontade da Receita Federal de que o Sicob não deve voltar. Então, a estimativa de custo do Sicob hoje ele é de 1,8 bilhões de reais por ano. Isso seria equivalente à contratação de 4.300 auditores fiscais para fiscalizar. Então, e aí, presidente, voltando aqui à minha fala inicial, a FIRJAN, a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, que representa boa parte do setor produtivo no Estado, a gente não é contra a fiscalização, é importante deixar isso muito claro, a gente é amplamente favorável, mas a gente entende que o Sicob não é a ferramenta atual para se fazer isso, ela não é mais eficiente como já foi um dia, e mais ela pode trazer um custo. Se a gente pensar que o Sicob até então ele era custeado via crédito de PIS e COFINS, esse custo era todo da Receita Federal. A gente tem que lembrar que os benefícios fiscais acabam com a reforma tributária e a gente não tem mais como conceder crédito, por exemplo, a gente não vai poder conceder crédito de IBS e CBS. Esse custo vai ficar com quem? Quase 2 bilhões por ano. Vai ficar com o setor produtivo? Se o custo do setor produtivo aumentar, e aí é uma garantia que eu tenho, se o custo do setor produtivo aumentar, o mercado fica mais favorável à falsificação, porque quanto maior o custo do setor produtivo, maior é o incentivo e a possibilidade de atuação dos setores de falsificação, de sonegação. Então, a gente tem que evitar custo. A reforma tributária não permite que esse custo vá para a União, porque não tem a possibilidade de crédito. Então, a gente entende que o Sicob ele é ultrapassado e ele já apresentou uma série de problemas e, por isso, a gente é contra. Sobre a fiscalização, volto a dizer, a FIRJAN é totalmente a favor, inclusive a gente se coloca à disposição aqui de participar de algum grupo de trabalho. Eu acho que a gente tem como ter barreiras fiscais eletrônicas com scanner que cruze dados, que possa integrar, inclusive a Polícia Rodoviária Federal, acho que combate a sonegação, mas combate também o crime organizado. Então, a gente é amplamente favorável e acha que esse é um debate que tem que avançar, que é a modernização das barreiras fiscais no Estado do Rio de Janeiro. Então, eram essas as minhas considerações, presidente, e fico aqui à disposição para qualquer debate possível. Eu agradeço a explanação e concordo em parte. Eu acho que, realmente, o custo do antigo Sicob é muito alto. Tem que achar medidas mais modernas que tenham alguma fiscalização, tem que ter algum controle. Sobre o mandato de segurança da Receita, eu acho que está correto, né? É o órgão federal de fiscalização, eles que têm que falar como é que tem que fiscalizar, eu sou a favor disso, e justamente essa sugestão do grupo de trabalho eu acho importante. Eu acho que talvez não seja o Sicob, mas tem que ter algum meio dos estados, estamos falando aqui do Estado do Rio de Janeiro, né, de ter algum controle do setor de bebidas. E a Comissão de Tributação também fica à disposição
Nós vamos demandar isso, esse grupo de trabalho, e, com certeza, a Firjan já está convidada, vai fazer parte, e vamos achar um meio que não seja oneroso para o contribuinte, não seja oneroso para o poder público, mas dê uma segurança também ao Estado de não perder ICMS, não perder mais arrecadação. Em parte, eu concordo com a sua explanação, porque muita tecnologia já aconteceu de 2016 para cá, e deve existir métodos com estudo que sejam muito mais baratos e até mais eficazes do que o Sicoob. Tá? Eu quero registrar a presença aqui do nosso membro da titular da tributação, deputado Vinícius Cozzolino, e passo a palavra ao nobre deputado. Bom dia a todos. Bom dia, deputado Arthur Monteiro, presidente da Comissão de Tributação. Dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui, da importância dessa audiência pública. A tributação é um instrumento importantíssimo para a consecução de políticas públicas, né? Isso aí é algo que nem precisa ser dito, e a sonegação ela impede que isso se dê, né? Que nós consigamos realizar essas políticas públicas, e o Estado do Rio de Janeiro ele está passando por um período fiscal muito complicado, principalmente para o ano de 2026, para o qual nós não temos a previsão de receitas extraordinárias. Nós tivemos perdas de arrecadação do ICMS, que é o nosso principal tributo, com a mudança da legislação federal na ordem aí, estimada de 15 bilhões de reais, e isso foi compensado com a alteração da nossa alíquota modal aqui no Estado do Rio de Janeiro para 20%, mas não houve uma compensação total. Sabemos que a carga tributária é muito alta, e que a carga tributária no setor de bebidas também, né, principalmente bebidas alcoólicas destiladas, enfim, também é altíssima, o que leva à falsificação dessas bebidas. A falsificação leva, né, as bebidas quando falsificadas a não haver ao recolhimento, né, dos tributos do setor. Então, essa ausência de recolhimento de tributo e essa falsificação ela está intrinsecamente ligada também a outras práticas ilícitas, como crime organizado, milícias, que esbarram não apenas em questões econômicas e tributárias, como também em segurança pública. Então, nós temos um grande desafio no Estado do Rio de Janeiro, que é combater essas práticas, deputado Arthur Monteiro, para auxiliar o Estado fiscalmente, mas também em relação a outras demandas no Estado do Rio de Janeiro, e é papel da Comissão de Tributação da Assembleia Legislativa acompanhar a arrecadação do Estado do Rio de Janeiro, sobretudo do ICMS, que é o nosso principal tributo, correspondente a 42% a 44% da arrecadação da nossa receita, né, no Estado do Rio de Janeiro. E o setor de bebidas ele é um importante setor econômico. E o próprio governador Cláudio Castro deu uma entrevista recentemente falando sobre os benefícios fiscais. Nós temos no Estado do Rio de Janeiro algo em torno de uma estimativa de 27 bilhões, né, de benefícios fiscais, estimativa de renúncia de receita, e com o aumento da alíquota modal nós continuamos com os benefícios na ordem do que eles continuavam. E o próprio governador defendeu aí uma revisão desses benefícios, é outro tema que nós precisamos enfrentar. Já aprovamos na Comissão de Tributação uma audiência pública também sobre os benefícios fiscais, porque nós precisamos entender quais são as contrapartidas
econômicas, sociais, ambientais, que os benefícios eles entregam de volta ao Estado do Rio de Janeiro. Nós temos a Lei 8445, de 2021. Essa lei ela estabelece as contrapartidas dos benefícios, ela está em revisão aqui na Assembleia Legislativa, e nós precisamos entender quais benefícios concedidos eles estão atendendo a essas contrapartidas. Na Lei de Diretriz Orçamentária do ano passado, eu fiz uma emenda pedindo para que a Cefaz e a CEPLAG, os dois órgãos centrais, disponibilizem na LDO as medidas, os dados de transparência dos benefícios fiscais, e nós temos cobrado isso do governo, porque é uma despesa uma despesa tributária muito grande que nós temos passado aqui, e da qual nós não podemos abrir mão por simples capricho ou por chutômetro. E eu gostaria de parabenizar Vossa Excelência, deputado Arthur Monteiro, e agradecer também a presença como membro titular desta comissão, deste colegiado, de todos os representantes setoriais, das entidades de classe, das entidades aqui do setor produtivo, por estarem aqui hoje presentes e se debruçarem sobre esse tema, que é importante para o Estado do Rio de Janeiro, é importante não só para a administração governamental, mas também é importante para a nossa economia. Muito obrigado, senhor presidente. Agradecer ao nosso nobre deputado Vinícius Cozolino, só complementando a fala muito importante de Vossa Excelência, sobre os benefícios fiscais também, e a empresa que teve o benefício, que não fez a contrapartida, tem que perder o benefício. Eu acho que essa comissão, esse ano, vai começar a se debruçar sobre esse tema, né? O nosso próprio governador já falou sobre esse assunto, e tenho certeza, eu sou a favor do benefício fiscal que traz resultado para a sociedade. Se não trouxer resultado, eu acho que não faz sentido. Eu vou passar a palavra agora para o doutor Alexandre Horta, diretor executivo da Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas Não Alcoólicas. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos os presentes aqui, senhor presidente, deputado Arthur Monteiro, deputado Vinícius, aqui também presente. É com grande responsabilidade aqui institucional que a ABIR, a Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e Bebidas Não Alcoólicas, participa desse importante debate sobre o impacto da falsificação e sonegação sobre a arrecadação de ICMS do setor de bebidas no Estado do Rio de Janeiro, nessa comissão aqui legislativa. Agradecemos o convite aí da comissão, reforça a importância do... Perdão, pessoal, estão me ouvindo agora melhor? Agradecendo o convite, reforço a importância do debate democrático com respeito às diversas opiniões que aqui estão sendo apresentadas. Parabenizo o deputado Arthur Monteiro e o deputado Vinícius, pela iniciativa, e aqui os demais presentes aqui nessa comissão. Rapidamente, a ABIR foi fundada em 1950, representa as indústrias de águas minerais, refrigerantes, energéticos, néctares, refrescos, sucos, chás, isotônicos, águas de coco, bebidas lácteas e outras bebidas à base de vegetais. Representamos hoje, deputados, 90% do mercado, 71 empresas e 136 fábricas no país. Estamos presentes em todos os estados brasileiros. Em números globais, as pequenas, médias e grandes empresas produzem anualmente 41 bilhões de litros de bebidas não alcoólicas e são responsáveis por 2 milhões de empregos diretos e indiretos. Cabe destacar que o setor de bebidas não alcoólicas é um dos mais importantes contribuintes de ICMS do Estado do Rio de Janeiro. As empresas associadas à ABIR têm histórico de pleno cumprimento de suas obrigações tributárias, ambientais e trabalhistas, operando com rigoroso controle fiscal e tecnológico. Ressaltamos ainda que a ABIR sempre será favorável ao diálogo, instrumentos que fortaleçam o setor e que combatam eventuais desvios.
a ABIR reitera seu compromisso com o Estado do Rio de Janeiro. Estamos abertos ao diálogo com o governo estadual, à Secretaria de Fazenda, a esta comissão e aos órgãos de fiscalização, juntamente com o Poder Executivo, para contribuir com soluções estruturais e sustentáveis que fortaleçam o combate à sonegação fiscal. Serei breve e obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Vou passar a palavra agora à doutora Ana Cristina Cerqueira, superintendente da Associação de Atacadistas e Distribuidores do Estado do Rio de Janeiro. Boa tarde a todos, Leandro. Bom dia. Cumprimentando o deputado e presidente Arthur Monteiro e o deputado Vinícius Cozzolino, cumprimento a todos da mesa. Eu vou ser breve, não vou entrar no mérito sobre a questão do controle, porque já foi bem explanado aqui pelos representantes do setor produtivo, de instituições de educação, e muito bem apresentado. Eu vou apenas fazer um pequeno comentário sobre a questão da sonegação de bebidas alcoólicas destiladas, que é o setor que a ADERJ, há 39 anos, representa em nosso Estado. Sabemos que hoje nós somos o segundo mercado consumidor do Brasil, o Estado do Rio de Janeiro. A retirada da antecipação do imposto de bebidas alcoólicas em nosso Estado muito nos surpreendeu, pela questão que sabemos que estamos por uma reforma tributária, mas que ainda falta uma caminhada bem longa, vamos dizer, ainda se falta 7 anos, né? E, nesses 7 anos, essa abertura de um produto, a qual é um produto que, cada vez mais, já foi até informado sobre que faz mal à saúde, não entendemos no nosso setor essa retirada dessa antecipação que dá um controle melhor para o Estado. Em reunião com o secretário de Fazenda, a qual nos pediu até um acompanhamento e está fazendo também um levantamento sobre também essa queda da retirada da antecipação do tributo, é um controle que, como o setor, que tem aqui o amigo do lado, Alexandre Horta, que é diretor lá da Associação de Bebidas Não Alcoólicas, como há já uma antecipação que garante muito essa arrecadação em cerveja, em refrigerante, e hoje o Estado do Rio de Janeiro abriu mão disso. Nós temos vários vizinhos, né, que hoje estão entrando dentro do nosso Estado, fornecendo bebidas destiladas, com um imposto de 1%, e abastecendo, principalmente, aonde ninguém consegue abastecer, que é onde estamos, todos nós que estamos localizados aqui no nosso Estado do Rio de Janeiro, moramos aqui, sabemos que o Estado ele é rodeado de comunidades. E aonde eles hoje melhorou mais ainda, porque com a antecipação do imposto, a Fazenda tinha um controle e a bebida tinha um patamar de preço. Não vou citar aqui a questão de falsificação de produto, que não é a nossa área. Nós lidamos com indústrias, compramos diretos indústrias com produtos idôneos. A questão temos que cada vez mais dificultar. Precisamos de uma barreira fiscal ativa, como o meu amigo aqui da Firjan, doutor Rodrigo, falou, com certeza. Mas, enquanto isso, temos que cada vez mais impedir essa legalização que só prejudica, lesa o nosso Estado na questão da arrecadação e lesa cada vez mais a população e oficializa também essa criminalidade que se acha os mais poderosos e que mandam no nosso Estado e que não é nada disso. Fica aqui a nossa colocação. Agradeço muito o convite, a participação, mas temos que nos refletir o que podemos fazer nesse exato momento para diminuir essa sangria. Obrigado, deputado, e a ADERJ, a Associação de Atacadistas do Estado do Rio de Janeiro, está à disposição a qualquer hora que o senhor precisar e que queira fazer também um grupo que participe, que traga informações, números. Nós também temos uma parceria muito grande com a FIP
e que muito nos abastece hoje de informações precisas sobre essas questões de arrecadação, de preço, de ponto de venda. Hoje, nenhum distribuidor ou nenhuma indústria de destilados está conseguindo vender no ponto de venda, porque o preço que está chegando no ponto de venda hoje é impossível, porque o preço que chega, ninguém paga imposto. Muito obrigado. Muito obrigado. E essa comissão aqui ela está disponível, a senhora pode apresentar esses estudos aí da Associação de Atacadista, que a comissão, como é uma comissão do Legislativo também, temos a oportunidade de cada deputado da casa se entender relevante o assunto, apresentar projeto, né? Sobre a questão atacadista, lá, a comissão está começando a fazer um estudo sobre os benefícios e que chega na comissão que empresas realmente vêm para o Estado do Rio de Janeiro, né? Se formaliza aqui, mas, na prática, a produção não é no Rio de Janeiro. Essa comissão já está começando a oficiar alguns órgãos para entender esse movimento aqui no Estado do Rio de Janeiro. Só para complementar, deputado, nós estamos solicitando, já tem mais de anos que estamos solicitando a retirada até de qualquer enquadramento tácito em qualquer incentivo do Estado do Rio de Janeiro, que isso prejudica muito as empresas sérias, que tem empresários que se enquadram tacitamente, abre empresa, monta, e com 9 meses, 10 meses, quando vai começar realmente a ter, que ele vê que vai ter fiscalização, ele some. E isso não tem como ser combatido, é muito complicado, é muito difícil. O melhor combate é a retirada de qualquer enquadramento no incentivo fiscal dentro do Estado do Rio de Janeiro, tacitamente. Obrigado. Ver o que tiver de material sobre esse assunto, puder encaminhar para a comissão, que pode servir de base até, se for o caso da LERJ entender, de fazer um projeto, encampar essa ideia. Eu acho que o que tiver de material, manda para a gente. Agora eu vou dar oportunidade, quem quiser fazer alguma pergunta, dos participantes aqui, tem alguém, por favor, só levantar a mão que o microfone vai. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta? Bem. Boa tarde a todos. Ricardo Brandi, eu falo em nome do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual do Rio de Janeiro. Não é bem uma pergunta, mas eu queria fazer uma observação que é um amarrado, algo que vem perpassando o debate de todo mundo, é que eu acho que nacionalmente, mas particularmente no Rio de Janeiro, a questão da segurança pública é a preocupação política maior. Qualquer candidato, para se viabilizar, tem que colocar a segurança pública na pauta, né? A gente, quando está falando em crime organizado, o crime organizado ele vai buscar duas coisas. Primeiro, um espaço mal ocupado pelo poder público. E, em segundo lugar, uma alta taxa de retorno. Perfeito. Com os impostos indiretos, ICMS em particular, no nível que a gente tem no nosso Estado, no nosso país, é extremamente convidativo para o crime organizado ocupar esse espaço. Sem uma legislação, eu vou discordar do deputado Luiz Paulo, sem uma legislação nacional e sem uma administração tributária que tenha investimento, a gente abre espaço para que o crime organizado se fortaleça. E, enquanto o empresário ele tem a preocupação de gerar renda, gerar investimento, aumentar a produção, quer dizer, e pagar os impostos para poder dotar o Estado de um aparato de segurança pública razoável, o dinheiro que vai para o crime organizado ele tem as mesmas preocupações. Ele tem a preocupação do quê? O Estado paralelo se organizar, se armar para enfrentar. Então, essa nossa audiência pública aqui,
a gente, a princípio, eu queria, principalmente, assim, saudar a iniciativa dos deputados, que a gente está tratando de uma questão aqui, que é a questão que hoje mais preocupa o cidadão fluminense. Quer dizer, a gente chega aqui para tratar de questão tributária, da questão da sonegação e tudo, mas, no fundo, a questão de fundo aqui que a gente está tratando é a questão que Estado que a gente quer. Aqui, vamos abrir espaço para o Estado paralelo até onde? Isso. Então, essa é a questão que a gente vai tratar. Então, é exatamente esse comentário que eu quero fazer. Elogiar a iniciativa do deputado, quer dizer, ficar feliz também que a gente vê que os setores, em que pese as divergências de opinião e, vamos dizer assim, de vislumbre de solução para a questão, mas há uma convergência em cima de uma pauta política. Então, a gente, sem uma legislação nacional, assim, e sem dotar a administração tributária de meios que, por mais simples que seja você ter inteligência artificial, isso custa recurso. Sem isso, o fisco ele fica sem condição. Quer dizer, a gente faz uma pergunta hoje: o que o fisco faz? O fisco hoje ele luta com, vamos dizer assim, com uma estrutura organizacional, legal, jurídica, que o agente do fisco tem pouquíssima possibilidade de interferir nessa realidade hoje. Essa é a verdade. Porque a gente não está falando de uma questão de uma má operacionalização da atividade fiscal. Não, e não é só de pouco aparelhamento do fisco, a gente poderia discutir a questão da barreira fiscal, né? Precisaria ter muito, mas não se trata disso. É uma questão realmente de decisões políticas, legais, jurídicas, para a gente conseguir superar. Parabéns, deputado, pela iniciativa e agradeço a todos aí. E fico feliz de saber que todos nós aqui convergimos em entender que isso é um problema e a dimensão que esse problema tem para a gente ter um país, não é só um Estado, não, ter um país cidadão decente. Obrigado, deputado. Obrigado pelas palavras. E, só corroborando o que você falou, essa mesa aqui tem entidades, tem associações, mas a ideia é achar meios termos, né? Um consenso, meio termo, que tenha efetividade, né? Eu acho que o papel do Legislativo é esse. Tem mais alguém querendo fazer... Depois dele, só permitir depois minutos. Bem breve. Boa tarde a todos. Parabenizo e cumprimento o deputado Arthur pela iniciativa. E, em nome dele, eu cumprimento todos os demais presentes. Meu nome é Daniel Monferrari, eu sou da empresa Diágio, mas também atuo como coordenador ou consultor no combate ao mercado ilegal de várias entidades aí do setor de bebidas destiladas no Brasil. A ABRAB, Associação Brasileira de Bebidas, a BBD, Associação Brasileira de Bebidas Destiladas, e o IBRAC, Instituto Brasileiro da Cachaça. E essa prática que a gente, da indústria, tem com relação à tratativa do problema de mercado ilegal, passa aí por vários pontos que levam a gente a justamente parabenizar essa iniciativa, essa discussão, para trazer para o conhecimento geral público a discussão nesse nível, mas a gente precisa também considerar que, quando a gente fala de mercado ilegal, a gente não está diante só de fenômenos isolados como só a falsificação, só o contrabando de descaminho ou somente a sonegação fiscal. O mercado ilegal ele é composto de várias modalidades de ilícitos. E uma delas, por exemplo, é a questão da produção sem registro, a produção artesanal, que no nosso país é culturalmente aceita, aquela cachaça de engenho, né? E as pessoas consomem, às vezes, essa cachaça sem nem passar por nenhum processo de supervisão ou fiscalização dos órgãos regulatórios, como o Ministério da Agricultura, o MAPA, e também não levam em consideração a questão do risco à saúde que estão quando consomem esse tipo de produto.
Como o mercado ilícito é um fenômeno também que a gente estuda muito dentro da indústria, justamente para poder adequar as medidas de enfrentamento e de suporte às autoridades de aplicação da lei, e até um pouco à luz do que trouxe o professor Savoia, quando ele estava mencionando estudos da Euromonitor. O estudo da Euromonitor ele é basicamente financiado pela indústria de bebidas destiladas. Tá? E a gente, inclusive, tem uma versão recente, que foi lançada em 2024, com dados de 2023, que apontam um tamanho de mercado ilegal de bebidas alcoólicas, não somente destiladas, mas bebidas alcoólicas total, de 58 bilhões de reais ano no Brasil, com 28 bilhões de perda de arrecadação para os cofres dos diferentes entes governamentais, federal, estaduais e até municipais. E dentro desse contexto, desse número grande, dessa fotografia grande, a gente tem ali a sonegação fiscal como o maior ofensor. A sonegação fiscal responde por mais de 81% quando a gente olha isoladamente as categorias de bebidas fermentadas, vinho e cerveja, e mais de 43% quando a gente olha somente destilados. E aí, para destilados, o ilícito de produção sem registro, ele é, em volume, 36% do total do problema de mercado ilegal. E por que eu estou mencionando esses percentuais? Porque, na hora que a gente vai chegar na falsificação, a gente vê que 12% é falsificação, dentro do total de bebidas destiladas. Se a gente olhar para um número que foi trazido pelo estudo Euromonitor mais recente, que inclusive está em atualização agora, o fenômeno da falsificação isoladamente ele responde por uma perda, falsificação de destilados representa uma perda de 3,9 bilhões de reais ano no Brasil. Não é pouco, sabemos disso, e sabemos, inclusive, do risco à saúde pública e dos consumidores. A gente atua fortemente em colaboração com todos os entes que fazem na questão da aplicação, de suporte para a aplicação das leis. Mas a gente tem que, de novo, o meu pedido, o meu apelo é justamente para a gente separar os problemas. Quando a gente olha a falsificação ele é como o ilícito afeta principalmente as marcas famosas. Via de regra, de bebidas importadas, né, porque tem um alto valor agregado. Se a gente olha para o fenômeno, por exemplo, assim, foi dito o Cicobi. Na indústria, a gente tem a gente em boa parte, favorável, não é uma posição unânime dentre todas as categorias, mas a gente é favorável à questão de rastreabilidade de bebidas. Justamente porque sabe que é possível, sim, da gente melhorar o ambiente concorrencial com a rastreabilidade. Entretanto, o Cicobi não é o formato, o modelo que boa parte da indústria acredita que seja o ideal com relação à rastreabilidade. Justamente pelos problemas apontados já pelo colega da Firjan, doutor Rodrigo, que foram muito bem ali elencados e que realmente a gente tem ali um ponto que a indústria entende que é pelo não retorno de Cicobi. A gente precisa, inclusive, pensar em soluções de rastreabilidade, sim, mas que tragam para dentro desse contexto pequenos e médios produtores nacionais. Do contrário, a gente vai estar simplesmente aumentando a carga, aumentando o custo e aumentando a carga para as grandes empresas, aqueles que agem dentro do rigor da lei, que são formais, que estão pagando pelos seus estão pagando os seus tributos de forma adequada, que já se submetem a todos os mecanismos de controle e fiscalização já existentes, e a gente vai estar deixando passar aqui esses devedores que realmente são os maiores responsáveis pela questão de sonegação.
Então, a rastreabilidade, por aí sim, é de se pensar que ela precisa que seja de fácil acesso, aberta, ou seja, fonte aberta, fácil para poder o pequeno produtor ele passar por mecanismos de autenticação dos produtos que ele está colocando lá o carregador de dados dessa rastreabilidade do produto, do lote de fabricação dele e tudo mais, e que não seja para se aumentar a carga ou custo total da indústria que já paga pelos seus tributos. Porque se esse for o caminho, na verdade, é exatamente o que já foi dito por alguns dos senhores da mesa. A indústria ela vai ser ainda mais penalizada, porque com o aumento de custo, aumenta-se automaticamente também a margem de lucro do operador do mercado ilegal, do criminoso. Quanto maior a carga tributária, maior é a margem de lucro do criminoso. Quanto maior é o custo total do produto para a indústria, maior vai ser o lucro do criminoso. Então, e até, só para fazer o último parênteses aqui, quando a gente fala de questões de arrecadação, a gente viu que essa questão de carga tributária e custo geral total de produção, quando se reduz essa carga, esse peso para a indústria, aumenta-se a arrecadação. A gente viu isso acontecer recentemente, em 2022, quando houve a redução do IPI e houve um incremento significativo do valor total arrecadado pelo governo federal, no caso do IPI. Tá? Bom, eu deixo aí também, inclusive, a oportunidade de poder... Temos interesse da indústria em poder participar também da audiência, da continuação dos trabalhos, aí, do grupo de trabalho, caso seja o interesse da Casa em fazer o aprofundamento dos dados dessa discussão. E a gente pode colaborar também não só com a parte dos dados que a indústria tem, o modus operandi, como operam aí boa parte dos criminosos em cada um desses ilícitos que eu mencionei, mas também a gente tentando construir juntos uma solução que seja adequada não só para a indústria, mas também pensando na população e nos consumidores dos produtos, que, afinal de contas, esse é o maior foco que a indústria tem, que é a saúde e a segurança dos consumidores com relação ao consumo dos nossos produtos. Obrigado. É só dar um arremate aqui. A doutora Ana Cristina falou uma coisa que eu estava pensando aqui. Falou sobre as questões de que a empresa entra com benefício tácito, né? A gente vai criar um grupo de trabalho, mas eu vou só fazer uma ponderação, porque, às vezes, aí eu já tive dos dois lados, na parte de fiscalização e como parlamentar. Às vezes, o poder público faz isso porque, até para não atrapalhar o bom contribuinte, imagina você entrar com pedido, aí a estrutura governamental, às vezes, não tem estrutura para atender tudo, né? Mas eu acho que... O senhor está certíssimo. Começo, tudo é assim, né? Tudo que a gente faz tem que estar se revisando, né? Na empresa, no parlamento, em qualquer lugar. O mundo é assim. No começo, o senhor está certíssimo. A gente precisava dar agilidade para as empresas sérias. Só que aquilo, às vezes, a gente cria uma coisa que vai nos picar lá na frente. Está na hora de revisar. Esse é o meu apelo. E eu até entendo que tem empresas enquadradas, às vezes, ainda tacitamente sérias e que ainda estão com dificuldade. Apesar que os órgãos hoje, posso citar aqui a Secretaria de Desenvolvimento do Rio de Janeiro, a CODIM, realmente estão fazendo um belíssimo trabalho, se organizaram muito, até no presidente Picance e a nossa secretária, a doutora Fernanda Curdi, melhorou, deputado, assustadoramente. Então, hoje, nós acreditamos, estou representando aqui o setor distribuidor do Estado do Rio de Janeiro, que não se precisa mais do tácito, porque, com o apoio do Parlamento e da Secretaria de Desenvolvimento, da Secretaria de Fazenda e da própria CODIM, melhorou muito. Hoje o senhor já não tem mais. As empresas hoje estão agora aproveitando disso para burlar. E é isso que eu tenho certeza que nós vamos conseguir combater aqui na casa. Só complementando, a gente tem que até criar um grupo para ver essa questão do tácito. E também uma coisa muito importante que eu acho que
você acaba melhorando a médio e longo prazo, fiscalizando as condições, requisitos e contrapartidas que foi dado aquele benefício, né? Essa comissão, com a sua ideia, a gente vai trabalhar essas duas coisas. A questão do tácito e se quem recebeu o benefício está realmente implementando os requisitos. Mas pode contar... Correto, deputado. O senhor está certíssimo. Tem que haver uma contrapartida. As duas mãos têm que ser duplas andando juntas. Isso. Chegando no denominador final, igual. E nós, do nosso setor, estamos de pleno acordo com todo o trabalho que vocês estão fazendo e também que os órgãos competentes do nosso Estado também têm acompanhado bastante. Essa comissão ela vai criar um grupo de trabalho até para começar a receber essas informações, debater e, se ver que é viável, alterar a proposição legislativa. Tem mais alguém? Eu só vou pedir, por gentileza, ser breve por causa do horário, tá? Por favor. Boa tarde. Roberto Miano, diretor de Soluções Governamentais da SICPA América do Sul. Primeiro, gostaria de cumprimentar o deputado pela comissão. Parabéns, doutor Vinícius também. Queria falar um pouco sobre controle de bebidas no Brasil e só trazer um breve histórico aqui e alguns dados importantes dessa história, né? Eu acompanho essa história desde 2008, então tenho alguma vivência nesse mercado. Quando essa temática de controles ela entrou no Brasil, né, ela entrou em 2008 e ela anteriormente existia já uma outra sistemática de controle chamada Sistema de Medidor de Vazão, deputado, que já trouxe um aumento de arrecadação na hora que você trouxe o primeiro tipo de controle censitário proposto pela Receita Federal do Brasil, ou seja, era um medidor de vazão que era aplicado nas enchedoras e ali se media a vazão de bebidas e isso ajudava no cálculo dos impostos. Aí depois a sistemática de controle de bebidas ela entrou em 2008 e a grande diferença que ela trouxe, além dela fazer o controle censitário, ela colocou nas bebidas o que a gente chama de selo fiscal, que é um alimento que você coloca na bebida que serve para diferenciar essa bebida de uma bebida que foi fabricada clandestinamente. Então todos os auditores, e aí vejo ali o colega falando da auditoria, ali da auditoria da Receita Federal, né, o selo fiscal tinha essa função de ser esse elemento para ajudar o auditor a poder diferenciar os produtos que eram produzidos legalmente daqueles que não eram produzidos legalmente. Né? Quando ele entrou em produção, meu deputado, ele encontrou uma subdeclaração no mercado do Brasil de 46%. Eu estou falando de volume, ou seja, para cada bebida que era produzida no Brasil, tinha uma metade que o Estado não conhecia. 3 anos depois, quando terminou o processo de instalação em todas as fábricas que foram informadas pela Receita Federal, chegou a ter mais de 300 fábricas controladas, esse número chegou a 81%. Ou seja, para cada bebida produzida no Brasil, você tinha uma outra garrafa 81% cheia que o governo nem sabia que existia no mercado. Então, assim, isso são dados, né, que foram fornecidos pela Receita Federal. E aí, o colega estava falando da questão do custo, né, assim, a gente sabe as pilhas de impostos que as bebidas têm, e existem inúmeros estudos, Casa da Moeda, estudos da USP, vários estudos de institutos econômicos como a Atena, que demonstraram claramente que o custo do sistema sempre foi inferior ao aumento da arrecadação. Sempre foi. Né? Então, assim, o que assim, a gente entende como importante, deputado, é que a gente precisa pensar no auditor fiscal. O auditor fiscal está lá no campo, né? E ele precisa encontrar uma bebida, e ele precisa ter ali a ciência, né? Ele precisa tomar uma decisão, naquele momento, se aquela bebida é uma bebida que está circulando dentro de uma conformidade fiscal. Então, a primeira coisa que ele precisa saber é, isso foi produzido com conhecimento do governo ou não? Primeira coisa que ele tem que saber. E o selo fiscal tem essa função. A segunda é, e aí sim, eu concordo com o pessoal da indústria, eu acho que a sistemática de controle de bebidas tem que evoluir porque a gente precisa entender o que acontece na cadeia de distribuição, depois do processo de produção. Né? Porque, ao longo do tempo, a indústria ela
Você tinha ali o processo de produção, mas o custo da bebida começou a aumentar muito na cadeia de distribuição. Né? Então, você precisa realmente levar esse olhar da fiscalização, essa sistemática de controle até o ponto de venda. Tá? E, se possível, engajar o consumidor nesse processo, para que ele saiba se ele está comprando uma bebida verdadeira, que tem uma origem numa indústria legalizada, né, e que se essa bebida realmente circulou no Brasil com conformidade fiscal. Né? Ou se ela foi roubada. Ela pode ter sido roubada, aqui a gente está falando de segurança pública, como o colega falou ali. Se ela for roubada, e hoje a rastreabilidade permite que você marque lotes roubados, o consumidor vai saber se está comprando uma bebida roubada ou não. Então, eu acho que esse grupo de trabalho que o senhor está criando é uma oportunidade fantástica para se falar da evolução da sistemática de controle. A gente não tem que voltar para trás. Né? O colega falou sobre inteligência artificial. Inteligência artificial trabalha sobre dados, senhores. Dados. O que você botar de dado, a inteligência artificial vai processar esses dados. A questão é o seguinte, quem garante que o dado é verdadeiro? Quem garante que o dado que é passado para o governo é verdadeiro? Tá? O que a sistemática de controle de bebida fez em 2008, 2009, 2010, até 2016, é trazer um dado censitário. Tinha alguém, 24/7, contando nas linhas de produção. O Sicob não controlava todas as bebidas, porque tem muita bebida que vem de fora, que é importada. Né? E tinha selo fiscal, né, na bebida. Mas, por alguma questão, né, hoje em dia, isso ficou flexibilizado. Algumas indústrias hoje mandam e-mails para a Receita Federal ao invés de usar o selo. Isso é ruim. Eu entendo que dentro desse grupo de trabalho, deputado, a gente tem que pensar numa forma de controlar bebidas 100%. Né? Não só as bebidas que são fabricadas em indústrias que têm linhas de produção automatizadas, mas ter um controle que seja flexível o suficiente para controlar. Eu ouvi, né, outro dia do IBRAC que 98% dos fabricantes de bebidas quentes não têm linhas de produção, né, são manuais. Então, nesse caso, eu acho que o selo fiscal é importante. Aquele papelzinho que antigamente era colocado nas bebidas tem que voltar. E tem que ser de uma forma que o consumidor entenda claramente. Porque se é uma ferramenta para o auditor fiscal, ótimo, mas o consumidor tem que estar dentro desse processo. Porque a gente tem um país muito grande e é impossível a Receita Federal e a Secretaria de Fazenda estar em todos os lugares do Brasil ao mesmo tempo. A gente precisa realmente ter ferramentas para que o consumidor possa ajudar nesse processo e passar a informação para essas instituições otimizarem a sua fiscalização. Tá? Em todos os países onde esse tipo de sistemática foi colocado, os resultados foram muito interessantes. Muito interessantes. A indústria ganhou. A indústria legal ganhou. Né? Isso foi tomando o mercado da indústria ilegal, foi tomando o mercado, os produtos foram sendo apreendidos e a indústria ganhou com isso. E com o aumento da base tributária, os impostos oportuniza que os impostos sejam revistos e por que não reduzidos. Tá? Eu acho que assim, é possível se construir um grande senso de que vai atender assim os preceitos da indústria, que vai atender os preceitos do Estado, que vai atender. Agora, o que a gente não pode querer atender são as organizações criminosas. Aí acho que a gente tem que, né, não pode querer atender eles, né? Então essa aqui é a minha contribuição. Agradecer. Eu vou falar aqui de caso porque você falou algumas coisas aí. Eu sou da carreira de auditoria federal, né? Já trabalhei em algumas fronteiras, né? A Receita Federal, para mim, é um órgão de excelência. Eu tenho orgulho de fazer parte da Receita Federal, né? Só que a gente vive num país muito grande, né? Por mais que a Receita se esforce, ela não consegue, como você falou, dar conta, né? Mas eu até brinco, é um órgão que funciona. Claro que precisa de muito investimento, aí não é culpa da Receita, né? Mas eu ouvi falar dos auditores do Estado também que fazem um trabalho muito bom. E o setor de bebidas, ele tem uma característica, né, especialmente bebida alcoólica, que tem um princípio de essencialidade. Quanto menos essencial, a carga tributária é maior. Então, a gente ainda está no setor que tem essa característica da essencialidade, né? Então,
a questão da sonegação, da falsificação, olha muito para isso, porque a bebida é cara, porque a tributação é alta, porque não é um produto essencial. Tem mais alguém para poder fazer? Eu queria só fazer uma parte. Eu só vou pedir para... É só para ser breve, tá? Por causa do horário. 2 minutos. Eu volto aqui agora ao final das exposições para dar alguns pontos aqui de tudo que foi dito, que são os seguintes. Não interessa qual é o tipo de rastreabilidade que vai funcionar no mercado de bebidas. O que interessa é ter rastreabilidade. Nós não podemos ficar descumprindo uma lei. Tem uma lei que está em vigor que não está sendo cumprida a nível federal. Os auditores fiscais que são abnegados no seu trabalho não têm dados hoje para quantificar o tamanho do problema, quantificar o prejuízo no mercado brasileiro de bebidas. Desde que o sistema foi desligado, a gente tem um hiato tributário, não se sabe o tamanho real desse mercado. Tem diversos estudos, estimativas, mas não se sabe o tamanho real porque não há um controle do que está sendo produzido. Nós não podemos deixar a situação seguir desse jeito, porque o mais caro de tudo é não ter rastreabilidade. Porque, ao não ter rastreabilidade, a gente não sabe o que está arrecadando, não sabe o que está sendo produzido. Então, deve ter algum tipo de sistema de controle de rastreabilidade. Se é uma evolução do antigo Sicob, se é um novo sistema definido através do projeto Rota Brasil, que estava em discussão na Receita Federal, das audiências públicas que eu participei, também representando a BCF, se é um novo sistema que vai ser implementado, não interessa, porque não dá para ficar sem sistema. E, obviamente, a BCF defende que isso não impacte o setor produtivo, que seja através de substituição tributária, como era antes, que se ache uma alternativa para que não se impacte e não aumente o custo sobre o setor produtivo. E o que o doutor Miano falou agora também, eu sou a favor, que é tornar o consumidor um partícipe dessas ferramentas de fiscalização. Que o consumidor também seja parte para poder nos ajudar a criar para os órgãos públicos, como a Receita Estadual, a Receita Federal, um mapa de calor de onde está mais disseminado aquele produto legal, onde tem mais sonegação, para poder coibir isso. E não tem como a gente fazer isso sem tecnologia. Por isso que nós somos a favor da implementação de qualquer tipo de ferramenta tecnológica que ajude o Estado a arrecadar mais, coibir o mercado ilegal, a lavagem de dinheiro e a sonegação. Muito obrigado, deputado. Eu quero agradecer a presença de todos aqui. Já vou aqui pedir o Vinícius ajuda, que a gente vai criar um grupo de trabalho para pegar essas sugestões aqui. E o Vinícius é um estudioso, vai ajudar. Já vai terminar, já fica tranquilo. Tá. Agradecer, a gente vai criar esse grupo de trabalho. Foi muito boa essa reunião, porque, apesar de ter vários posicionamentos, mas todo mundo entende que tem que ter algum meio de controle, né? Que eu acho que tem que ser mais moderno. Existe tecnologia hoje que vai ser mais barato e vai ser até mais eficaz, né? Agradecer aqui o pessoal da Secretaria de Fazenda, pela presença do Rafael Fiário, Paulo Fadigas, Júlio Moisés. Agradecer o pessoal da Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e Bebidas Não Alcoólicas, Alexandre Horta e demais acompanhantes. O pessoal da Associação de Atacadistas e Distribuidores do Estado do Rio de Janeiro, doutora Ana Cristina, da Associação Brasileira de Combate à Falsificação, o doutor Rodolfo Ramazini, doutor Savoia, professor da USP, o pessoal da Firjan, doutor Rodrigo Barreto, que já várias audiências públicas já participam junto, é um prazer ter o senhor aqui, doutor. E a Tatiana Branche. Cadê a Tatiana? Tudo bem, Tatiana? O pessoal da FEComércio, doutor Vinícius Crespo e doutor Diego Fernandes, é um prazer ter vocês aqui, muito obrigado. Da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Anelise Dalcini e Simone de Cássia Lima, muito obrigado pela presença. Da Rio Indústria, Mina Caracuscanque, muito obrigado a presença aqui, mas o nome eu vou aprender mais, muito obrigado. O pessoal do Sindicato da Sinfrerge, a Cláudia Conrado,
Ricardo Brandi, Ricardo Pita, muito obrigado. Vocês fazem um trabalho de excelência lá no sindicato. Muito obrigado pela presença. Pessoal da Associação Brasileira de Advogados, da ABA, Dr. Diogo da Silveira Pereira, muito obrigado pela presença. Da OAB Estadual, Comissão Especial de Assuntos Tributários, Dr. Maurício Pereira Faro e Tayane Ataíde, muito obrigado pela presença. Da OAB da Barra da Tijuca, Dr. Anderson Cabral, doutora Sandra Helena, doutor Jorge Alexandre, doutora Michele Rodrigues, doutor Silvio Eduardo, muito obrigado pela presença. Diagel, fabricante e loja de bebidas destiladas, doutor Daniel Monferrari, muito obrigado pela presença. Da SICPA, América do Sul, Vasco Ferreira e Roberto Miano, muito obrigado. Alexandre Melo, o gabinete da nossa amiga e deputada Gisele Monteiro, que é membro dessa comissão também, muito obrigado. Meu amigo deputado Vinícius Cozzolino, membro efetivo, obrigado pela presença. E Severino Salles, da Casa da Moeda. Eu acho que o que fica aqui, no final dessa audiência pública, é a necessidade de ter um prosseguimento. A Comissão de Tributação está de portas abertas e a gente vai demandar vocês, a gente quer ser demandado também, que eu acho que a gente vai achar soluções, são com vários pensamentos, e ver o que pode ser feito e o que é efetivo. Gente, muito obrigado aí, e está encerrada 1h15 a nossa audiência pública.